Pronto, agora tá gravando, tá? Eu mando lá para vocês. Desculpa, ainda bem que foi só no início aí. Então, como é que é o esquema? Ó, a gente tem os combustíveis, gasolina, diesel, etanol, GNV, eles são combustíveis. Então, para ter uma combustão, eu preciso ter um desses combustíveis, tá? A outra coisa, para ter a combustão, eu preciso de um comburente. Professor, o que é o comburente? O comburente nada mais é do que o oxigênio, o O2, tá bom? Então, para toda combustão, eu preciso de um combustível e de um comburente. O comburente é o oxigênio. O combustível é aquele que vai sofrer o processo de degradação a partir da queima, tá bom? Gasolina, diesel, GNV, etanol. A gente pode utilizar também aí como exemplo nas termoelétricas, né? Aqui no PECEM a gente tem as termoelétricas e o Brasil atualmente está passando por um processo de problemas energéticos, que o Brasil ele é muito dependente das hidrelétricas. Como lá no sul e sudeste está chovendo pouco, aí o que está se fazendo para compensar? Está se utilizando as termoelétricas, né? E as termoelétricas elas utilizam o carvão, né? É uma tecnologia já até ultrapassada um pouco, né? Devido à liberação de grande quantidade de poluentes atmosféricos. Mas o carvão também ele é um combustível, tá bom? Então, o comburente tem que ter o oxigênio, a presença do oxigênio, que é o ar atmosférico, beleza? Celso, não, exatamente ele precisa ser o oxigênio, porque ele que alimenta, né, o processo de queima, tá bom? Combustível não, combustível pode ser outros, mas o comburente, nesse caso, essencialmente, é o oxigênio, tá? Então, toda vez que você estiver escutando reações chamadas de combustão, o comburente, obrigatoriamente, ele vai ser o oxigênio. Aí, brother, ele vai liberar na combustão completa, tá? A gente está falando aqui na combustão completa. Ele vai liberar o dióxido de carbono, que é esse composto aqui, ó, CO2, mais água. Então, o produto da reação de uma combustão sempre vai ser a liberação de CO2 mais água. Perguntinha: se eu liberar água no ambiente, tem algum problema? Algum problema ambiental? O que vocês acham? Não, né? A água ela não vai ser um poluente ambiental. Porém, esse rapazinho aqui, ó, o CO2, que é o dióxido de carbono, ele é um problema, tá bom? Ele é um problema no que se refere ao aumento da sua concentração na atmosfera, tá? Quando você aumenta a concentração de CO2, você gera um problema ambiental. Vocês sabem qual é o problema que gera? Efeito estufa. Exato, o efeito estufa, tá bom? Ó, vou colocar aqui, ó. A gente chama de efeito estufa. E o efeito estufa, ele está relacionado ao aquecimento global. Tá? Aquecimento global que vocês vivem, né? Vocês vivem vendo aí as reportagens, né? Principalmente nesses últimos dias, o problema que é o aquecimento global, tá? E o CO2 ele é responsável pelo aumento, tá? O aumento do efeito estufa, consequentemente acontece o aquecimento global. Então, deixa eu só desenhar um pouquinho aqui para falar sobre esse efeito estufa aqui, ó, tá? Fugir um pouquinho aqui da temática, mas acho que vale a pena. A gente tem um planeta Terra aqui, tá bom? Planeta Terra. E o que acontece? O Sol emite radiações ultravioletas que ela vem, bate na Terra e elas são defletidas, tá? Elas bate na Terra como se fosse um espelho. A luz vem, essas radiações vêm, colide aqui na Terra e elas são defletidas, tá? Aí o que acontece? As moléculas de CO2, até contraditório colocar verde aqui, né? Mas eu vou colocar aqui, ó.
os gases de CO2 que ficam na atmosfera, eles têm a capacidade, galera, de absorver uma parte dessa radiação. Então, quando eles estão defletindo, ele absorve essa radiação, não deixa que uma parte dessa reação, aliás, dessa radiação escape, tá bom? Ele acaba concentrando essa radiação, e a consequência disso aqui é o aumento da temperatura, tá? Da temperatura aqui na Terra. Então, essa aqui é a nossa reflexão, tá? A radiaçãozinha vem, colide na Terra, e as partículas de CO2 elas acabam absorvendo a parte dessa radiação e aquecendo o planeta Terra. A perguntinha que eu vou fazer aqui para vocês é a seguinte: então o efeito estufa ele é maléfico? O que vocês acham? Assim, tem a questão lá, o efeito estufa ele é maléfico à existência na vida na Terra, né? Tá verdadeiro isso? Será que... pode argumentar. Tá, olha só. O Celso fez uma reflexão legal aqui quando ele colocou assim: o efeito estufa exagerado, sim. Exato. A questão é assim, ó. O efeito estufa, ele é essencial para a vida. Começa assim, tá? O efeito estufa, ele tem que existir. Começa aí. Ah, professor, se deixar de existir o efeito estufa, o que acontece? A Terra congela por inteiro. Então, tem que existir o efeito estufa, tá? Mesmo porque o CO2 que é emitido na atmosfera, ele é emitido de forma natural, pelos oceanos, até pela nossa própria respiração. O CO2 ele tem que existir na atmosfera. Então ele vai absorver uma parte dessa radiação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa, ó. O efeito estufa, ele é essencial, ele precisa existir. O problema é quando você aumenta ou você intensifica esse efeito estufa. Aí gera um problema, entende? Porque isso aqui, se a gente for pegar na história, século XVIII, podem me corrigir aí, acontece a primeira revolução industrial. Não é isso? A revolução industrial lá na Inglaterra, aonde ele começa a utilizar, né, as fontes energéticas, começa a utilizar os combustíveis, as máquinas começam a existir, e isso gera, né, se você for pegar a quantidade de CO2 que é liberado do século XVIII para o século XXI, uma grande quantidade de CO2. E isso vem afetando o equilíbrio, né, aumentando o efeito estufa na Terra. Então, esse é um caso a se pensar. E esse efeito estufa que vai gerar todas as alterações climáticas no mundo. Tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente tem que perceber aí é esse, tá? O efeito estufa, ele é necessário. No entanto, o aumento do efeito estufa que é problemático, tá? Devido ao aquecimento global. Pronto. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar seria esse. Outra coisa que eu gostaria de destacar é assim: se a gente pegar aqui, ó, vou pegar esses combustíveis aqui, ó, a gasolina, o diesel, o GNV, tá? Esses três combustíveis que eu citei aqui, eles são derivados do petróleo. Bota aqui, são derivados do petróleo. Esse outro aqui, que é o etanol ele não é derivado do petróleo. Você sabe de onde é derivado o etanol? O álcool, o etanol? Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, ele é derivado da cana. Isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele vem do milho, eu acho. Cana de açúcar. Tá? Então, ele não é derivado do petróleo. A gente chama que o etanol ele é considerado uma biomassa, tá? Ou também a gente chama de biocombustível. É um biocombustível. Aí vou explicar aqui, ó, uma diferença. Foi demais.
Vou explicar uma diferença aqui, tá? Se eu analisar aqui, ó, a gasolina, o diesel, o GNV, que são os derivados de petróleo, e fazer uma comparação com o etanol, aí eu pergunto para vocês, qual deles, né, os derivados do petróleo, combustível derivado do petróleo ou biomassa são mais poluentes? Qual dos dois são mais poluentes? Os que são derivados do petróleo ou os que são derivados da biomassa? O que é que vocês acham? Por quê? Exato, tem a parte não renováveis, né? Aqui são combustíveis que ditos não renováveis. Mas tem outras coisas. Tá passando aqui direto. Pronto. Renováveis é interessante, tá? Enquanto que o etanol é um combustível renovável, né? Vamos lá. Qual é a diferença de um combustível renovável para um não renovável? Perfeito, exatamente. Os renováveis, ele é uma fonte, digamos, infinita. Ele não acaba. Você pode replantar várias vezes, então você vai poder pegar o etanol. O petróleo, né, existem várias teorias, mas das teorias mais aceitas é que o petróleo ele é derivado a partir de decomposição, né, de matéria orgânica. Então ele demora muito tempo para se formar. Então são reservas finitas, uma hora ele vai deixar de existir, tá? Um outro ponto que é interessante também aqui a gente pensar é o seguinte, que vocês vão falar assim, professor, mas tanto os derivados do petróleo como da biomassa, eles vão gerar o CO2, porque pela reação que o senhor mostra aí, tá? Pela reação que o senhor está mostrando, o produto formado é o CO2 e a água. É verdade, ambos vão liberar CO2, mas a questão aqui é a seguinte, ó. Para você produzir o etanol, você precisa plantar. Não é verdade? Ó? Olha lá a biologia. A fotossíntese acontece como, galera? Vocês lembram lá do processo de fotossíntese? Alguém? Exato. As plantinhas, elas capturam o CO2, né, na atmosfera. As plantas, elas precisam da luz e do CO2 para formar o processo chamado de fotossíntese. Então, elas absorvem esse CO2. Olha só que interessante. Aqui no petróleo, tu vai liberar CO2 na atmosfera e tu não vai ter planta para absorver, né? Aqui não, no etanol, para tua produção de CO2, tu vai ter que produzir plantas. Né? E essas plantas elas fazem uma compensação, porque está liberando CO2, mas como tu plantou, então essa planta ela acaba absorvendo uma parte desse CO2 que você emitiu. Então, se a gente for analisar, né, os biocombustíveis ou os combustíveis derivados da biomassa, eles são menos poluentes do que o combustível derivado do petróleo, devido a essa compensação, tá bom? De absorção de CO2 da atmosfera. Aí eu dizer, professor, mas é o ideal? Não, não é o ideal, né? Por quê? Porque ele continua emitindo CO2 na atmosfera, né? Então não seria o ideal. Porém, se você tem um ruim e um menos ruim, é melhor você utilizar o menos ruim, não é verdade? Um que tem uma compensação. Hoje em dia se trabalha muito, né? Só o que tem, né? Trabalhos de revistas desenvolvendo o que a gente chama de biocombustíveis, né? Que são justamente esses combustíveis para substituição dos combustíveis não renováveis ou os combustíveis derivados do petróleo, tá bom? Em uma outra aula eu comento mais sobre isso, tá bom, turma? Mas é só para vocês entenderem que esse assunto ele é muito cobrado. Nesse momento, eu vou trabalhar somente na visão, né, termoquímica. Eu vou pegar a termoquímica aqui
e a gente vai trabalhar em cima do processo termoquímico. Beleza? Tranquilo? O biodiesel, sim, o biodiesel ele pode ser produzido a partir de óleos vegetais, né? No caso, o óleo de cozinha, o óleo vegetal, ou ele pode ser produzido a partir de gordura animal. Oi? Uhum. É o glicerol. É o glicerol. É o glicerol que é produzido. É, exato. Existe aqui. É o Caio, né, que tá falando? Pronto, Caio. Eu fiz meu doutorado na área de biodiesel, né? Eu produzia biodiesel. Então, existe aqui no Ceará, não no Ceará, mas no mundo todo, alguns projetos que fazem reutilização do óleo de cozinha, principalmente parcerias com essas lanchonetes, essas grandes fast food, né? Que são tipo McDonald's, você pega aí Habib's, sei lá, Bebelu, essas empresas que utilizam muito óleo, tá? Porque aquele óleo ele se degrada e muitas vezes a pessoa vai e descarta ele, né? Existe um projeto que é justamente para quê? Justamente com a CAGES. Você pegar esse óleo e fazer o reaproveitamento. Porque no momento que você joga esse óleo na água, gera uma emulsão e essa emulsão acaba prejudicando o tratamento da água. E esse óleo ele pode ser reutilizado, aí vai depender um pouco de como é que ele está, né, que é justamente para a produção de biodiesel. Né? Você pode produzir o biodiesel a partir do óleo de fritura. Né? Ou então, se esse óleo estiver já muito degradado mesmo, rançoso, aí é que acontece uma reação paralela que a gente chama de reação de saponificação, que é a produção de sabão. Você pode também reaproveitar ele para a produção de sabão. A Enel, se eu não estiver enganado, a Enel ela dá desconto. Se você separar o teu óleo, né, em um frasco, você for naqueles postos de coleta, ele te dá uma bonificação na tua conta de luz, tá? Então é interessante. O biodiesel e o biodiesel ele é utilizado para substituição do óleo diesel, né? Hoje, atualmente, aqui no Brasil, existe uma lei que 20% do diesel, né, é biodiesel. Então, dentro do diesel existe um percentual de biodiesel que é inserido nele. Né? Eu não sei se chega a 20%, né? Eu faz tempo que eu não acompanho, mas é mais ou menos nessa faixa. Então, o biodiesel já é uma realidade muito grande aqui. Né? Mas tem alguns problemas, né? Tipo, subproduto que é formado, que é a glicerina, ela tem, porque o biodiesel ele é feito com a reação com o álcool, que é o metanol. Aí esse metanol ele é cancerígeno. Tem alguns problemas, mas é uma ideia interessante. É um setor interessante nessa parte de energias renováveis. Muito legal. Tá? E o biodiesel, só me empolgar um pouquinho aqui. O biodiesel, né? O professor Expedito Parente, que ele é cearense, ele era da Universidade aqui Federal, engenheiro químico de lá. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele faleceu, mas ele é cearense. Ele é um dos percussores, né, das patentes de produção de biodiesel, né, aqui no Ceará. Inclusive, a gente tem a primeira mini usina de produção de biodiesel ali no TEC, dentro da universidade. Né? Se a gente tivesse nos tempos normais, eu poderia até agendar uma visita lá para a gente conhecer. Tá bom? Então é assim. Muda as propriedades físico-químicas, tá? Se hoje tu pegar um biodiesel e colocar no motor a diesel, ele vai funcionar? Vai, mas depois de um tempo vai gerar alguns problemas, principalmente borra, né? Então hoje você tem que fazer alguns ajustes. Mas as propriedades, tipo viscosidade, densidade, algumas coisas são alteradas, tá? São alteradas. Eu trabalhei no meu doutorado,
nessa área eu trabalho no laboratório de referência aqui no Ceará, né, na área de biocombustíveis. Então, eu passei um bom tempo, 6 anos, trabalhando nessa parte, né? Fiz a minha especialização na área de biocombustíveis também. Beleza? Mestrado e doutorado, acho que foi nessa energias renováveis também. Então, galera, vamos lá. Vamos falar aqui sobre termoquímica, né? Termoquímica. Então, galera, ó, combustão. Existem 2 tipos de combustão. A completa e a incompleta. Professor, a completa. Combustível comburente liberando dióxido de carbono, que é o CO2, mais água. Professor, e a incompleta? A mesma coisa, tá? O que vai diferenciar? É isso aqui, ó. Eu vou ter um combustível. Deixa eu colocar uma cor aqui para visualizar. Eu vou ter o combustível, pode ser aqueles mesmos. O comburente, o oxigênio, né? Aqui pode ser gasolina, pode ser óleo diesel, etanol, não importa, tá? O reagente é o mesmo. Qual é a diferença? É o produto. Aqui vai formar o monóxido de carbono, que é esse aqui, ó, o CO. Na completa forma o CO2, na incompleta forma o CO, mais água, tá? Aí a incompleta pode ser de 2 formas, ó. Vou pegar aqui a gasolina também como o meu combustível, comburente, o O2, e formando carbono mais água. Olha só a diferença, tá? Olha só a diferença. A diferença é que na incompleta ela pode formar o monóxido de carbono ou o carbono. Na completa, galera, lá na completa que a gente falou, em vez de formar esses dois, ele forma o dióxido de carbono ou o gás de carbono, que é o CO2, tá? Então, a diferença está aqui. Aí você vai me perguntar assim, professor, então qual é a melhor? A completa ou a incompleta? Né? Pode surgir essa dúvida. E o professor, e outra coisa, por que tem uma incompleta e tem uma completa, né? Primeira coisa, ó, uma reação incompleta, ela vai acontecer por falta de alguma coisa. Nesse caso, é a quantidade de comburente, a quantidade de oxigênio que é pequena. Se eu tenho uma pequena quantidade de oxigênio chegando, esse processo de combustão ele vai ser incompleto. Nesse primeiro caso aqui, ó, nesse primeiro caso, que ele forma um monóxido de carbono, gera um problema. Qual é o problema? Esse monóxido de carbono. Ele é altamente tóxico. Tá? Altamente tóxico. Se, ó, olha só, esse monóxido de carbono, no momento que tu respira, falar de biologia aqui, né? No momento que tu respira, o oxigênio aí vai lá para o teu pulmão, vai para os alvéolos. No sangue existe uma substância química chamada hemoglobina. Você já ouviu falar da hemoglobina? Ela é responsável pelo transporte do oxigênio até as tuas células, né? A ideia é essa. É como se fosse pega aqui uma ideia, um caminhãozinho, né? Tá passando lá, pega o oxigênio, carrega ele, vai na tua célula lá, entrega lá para mitocôndrias, que são as usinas de energia, né, para o nosso corpo. As mitocôndrias pegam esse oxigênio, usa a glicose e gera energia, e CO2, né? Aí o caminhãozinho vai lá, pega o CO2 de novo, transporta e você joga esse CO2 para fora. Claro que eu estou fazendo de uma forma bem lúdica aqui, né? Tá vendo que quer falar alguma coisa? Então, galera, a ideia é essa. Olha só, quando gera o CO2, o CO, que é o monóxido de carbono, qual é o problema? O monóxido de carbono ele tem pares de elétrons não ligantes. Quando ele entra em contato com essa hemoglobina, ele não larga mais, velho. Ele não larga mais. Ele fica lá preso. Ao que acontece? Se a pessoa respirar uma certa quantidade de monóxido de carbono, ela morre, velho. Não tem o que fazer. Por quê? O oxigênio ele não chega mais lá nas células. É como
as hemoglobinas todas estivessem presas, né, com esse monóxido de carbono, se tu respirar oxigênio, mas tu não tem hemoglobina para levar. Então a pessoa acaba morrendo intoxicada. É uma morte horrível, né? Então é muito perigoso. Tem, assim, ó. tem as concentrações, né? Tipo, quando tem incêndio. O grande problema do incêndio é justamente você inalar esses gases tóxicos, né? Nem você morrer queimado. Teve muito tempo atrás, né? Teve um incidente na Boate Kiss, eu acho, no Paraná. Acho que era no Paraná, Curitiba. Não lembro. Mas foi na Boate Kiss. A boate era toda fechada, a galera na balada lá, tinha uma banda tocando, e eles tinham um esquema lá de tacar fogo, eu nem lembro direito. Aí começou a pegar fogo no teto, né? E ele liberou uma fumaça tóxica aonde a galera morreu, né? A galera respirava, não conseguia mais puxar o oxigênio e a galera faleceu. Não foi nem queimada, né? Muita gente que conseguiu sair, aí voltava para pegar os amigos, acabou falecendo também, desmaiou e já era. Entendeu? Então é perigoso, velho, é muito perigoso, entendeu? E os carros, né? Eles têm que passar por uma vistoria. Na descarga do carro tem o que a gente chama de catalisador, que é justamente para diminuir essa quantidade de monóxido de carbono liberado. Então, os carros mais antigos, o ideal era ter uma revisão anual, né, para você analisar essa concentração de monóxido de carbono que é emitido na atmosfera. Porque o ideal seria esse aqui, ó, o CO2. Porque o CO2 ele não mata, não dessa forma, né? O monóxido de carbono, sim, esse aqui é perigosíssimo, né? Esse aqui leva a óbito, tá? O dióxido de carbono, não. Você pode respirar o dióxido de carbono? Pode, não tem problema nenhum. Você emite ele, tá? Claro que dentro de algumas concentrações. Esse aqui, meu amigo, se você respirou uma certa quantidade, é caixão e vela preta, já era. Entende? Altamente tóxico. Processo de combustão incompleta. Rio Grande do Sul. Exato, foi lá no Rio Grande do Sul mesmo. Perfeito. E o outro tipo de combustão incompleta, turma, é a que libera o carbono. Quem mora aí perto de avenida? Tem alguém que mora perto de avenida? Não sei se você já percebeu, no final da tarde você passa o dedo assim no móvel, aí você olha assim no dedo, tá uma fuligem preta. Né? Quem mora assim próximo de estrada ou na avenida, você passa o dedo assim nos móveis, tá aquele negócio preto. Não é poeira, é algo preto mesmo, assim, uma fuligem preta. Que vem daqui, ó. Tem um desenhozinho aqui que eu coloquei da descarga dos carros, ó. Essa fumaça preta aqui, tá vendo, ó? Tô colocando aqui, ó. Essa fumacinha preta aqui, ó, na descarga desse caminhão, ele tá liberando uma fumaça com preta, né? Essa fumaça preta nada mais é do que particulados de carbono. É quando tu pegasse o grafite, um grafite, né, uma lapiseira, pega o grafite e raspado aqui ele, fica aquele pozinho preto. Pronto, é exatamente aquilo. É carbono sendo liberado na atmosfera, né? É um particulado. Que aí mostra que a reação é totalmente incompleta, né? Esse veículo ele jamais poderia estar circulando na cidade. A gente vê muito isso. Caminhão, ônibus, principalmente, né? São carros movidos a diesel, óleo diesel. Eles liberam muito quando a combustão ela não é tão completa, sai logo aquela fumaça preta, né? Pô, esse carro é movido a lenha, né? Sai muito essa fumaça preta. E é justamente devido a isso, galera, tá? Que é a liberação do carbono. Tranquilo aí, galera, tranquilo. De boa, até agora.
Ah, entendi. Professor, como é que eu faço para identificar se a reação é incompleta e se nessa incompleta vai ser uma ou outra, não é isso que você está perguntando? É pela reação, tá? É a reação. A questão ela vai te dar a reação, ela vai te mostrar, tipo, se está formando o CO, ela é incompleta, né? E ela vai ter que te mostrar aqui, ó, formou o CO. Ela não vai te cobrar, na verdade, ela não te cobra. Ah, dizer se qual é o produto que está sendo formado, tá? Mas se gerou, ó, carbono no produto ou monóxido de carbono, aqui tu já pode classificar ela como sendo uma reação incompleta, tá bom? A reação que libera o CO2, ela é dita completa. Professor, qual é mais cobrada? A completa, que libera o CO2. Por quê? Porque ela vai trabalhar aquelas outras causas ambientais relacionadas à questão de aquecimento global, entende? Tanto é que eu trouxe até algumas questões aqui para a gente ver como que é isso cobrado, né? Como você cobra essas questões lá na prova do Enem. Porque aí vai envolver cálculos, tá? A gente vai até trabalhar isso aqui, não é muito difícil não, é até de boa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou passar para a próxima etapa. Olha essa prova aqui, é uma prova de 2009, a prova do Enem. Deixa eu só grifar aqui. Esse marca-texto aqui, ó. Enem 2009. A gente vai ver que estão... eu peguei outras questões, a do Enem 2011, 2010, 2018, entende? Essas questões de termoquímica voltada a esse processo sempre vai cair. E tu vai ver que dentro da temática, quando ele começa a descrever, ele vai falar a parte ambiental, tá bom? Qual é a minha função aqui com vocês? É pegar esse conteúdo termoquímico e trabalhar como é que a gente vai resolver essas questões. Que a princípio você olha assim, pô, não sei fazer essa questão, ela é difícil. E, de certa forma, é um pouco difícil, mas eu vou mostrar que tem algumas formas de a gente fazer aqui que dá de boa. Vocês vão, quando vocês pegarem uma questão dessa, lá vocês forem fazer a prova do Enem, vocês vão ficar felizes. Oh, beleza, caiu uma questão dessa, dá para fazer. Tá bom? Então, deixa eu pegar essa primeira questão aqui e ler com vocês, para a gente ver como é que ela é cobrada, como essas questões são cobradas, tá? Deixa eu colocar aqui só uma cor que eu consiga visualizar. Tá aqui. Deixa eu botar aqui o vermelho mesmo. Então ele fala assim, ó, Enem 2009, né? Ele fala assim, ó, nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis. Ó, combustíveis fósseis, ele está falando de petróleo, para a geração de energia. Aí ele fala, o quadro traz as entalpia padrão de combustão a 25 graus Celsius do metano, butano e do octano. Então, deixa eu explorar aqui com vocês. Ele vai falar aí sobre entalpia padrão de combustão. Deixa eu colocar aqui de combustão. Eu tenho que dar algumas informações aqui para vocês sobre isso, tá bom? Primeira coisa, quando ele fala de entalpia, ele está falando de energia, né? Energia térmica. Essa energia térmica ela pode ser liberada ou absorvida. Então vem um primeiro ponto aqui que eu quero colocar para vocês e grifar isso, né? Que vocês não podem errar jamais, tá? Toda entalpia de combustão, toda, sem exceção, ela é uma reação exotérmica, tá? Toda reação de combustão, ela é exotérmica, sem exceção, tá? Por quê, professor? Porque ela vai liberar energia. Então, falou de combustão, tu tá falando de entalpia que está liberando energia. Então, é uma reação exotérmica. Se ela é uma reação exotérmica, a entalpia padrão, né, a variação de entalpia, ela vai ser negativa, ela vai ser menor do que zero. Tá?
Então, essa é uma informação importante, turma. Porque quando tu for ver aqui, ó, ele te dá 3 combustíveis. O metano, o butano e o octano. Tá aqui, ó, metano, butano e octano. Ele te dá as formas moleculares de cada um, a massa molar e aqui ele te dá a entalpia, ó, o valor de entalpia. Percebe que o valor de entalpia aqui ele está negativo? Todas estão negativas, né? Esse valor, esse menos aqui, ó, esse menos aqui, esse valor negativo, ele está te informando única e exclusivamente que essa reação ela é exotérmica, tá bom? Esse sinal negativo ele quer dizer isso, que a reação é exotérmica. Tem que ter cuidado com isso. Por quê? Olha só, se eu perguntar, analisa esses 3 combustíveis aí, galera. Analisa aí esses 3 combustíveis. Aí eu pergunto para vocês assim, quem tem maior entalpia deles? Quem é que tem maior entalpia entre eles? O que é que vocês iam dizer para mim? Butano? Ó, é o metano ou o octano? Porque o butano ele está no intermédio, né? Ou é o metano, que é menos 890, ou é o octano, que é menos 5.471. Entendeu? Isso, ó. É isso que eu queria falar, né? É isso que eu queria falar. Porque quando você analisa matematicamente isso, você vai dizer assim, ó, professor, matematicamente falando, menos 890, ele é maior do que esses 2 resultados aqui, né? Porque ele está mais próximo dos números positivos. Se você fizesse uma escala aqui, né? Ó, uma escala, bem aqui é 0, aí bem aqui seria o menos 890, bem aqui o menos 2.878, e bem por aqui o menos 5.471. Aí você vai dizer, ó, o professor, maior é esse aqui porque ele está mais próximo do 0. Né? E matematicamente está corretíssimo matematicamente, tá? Mas quimicamente falando está errado, tá bom? Por que, professor, está errado quimicamente falando? Porque esse sinal negativo, ó, dentro da química, dentro da termoquímica, esse sinal negativo aqui, ele só está te mostrando que a reação é o quê? Exotérmica, tá bom? Esse sinal negativo só indica isso, galera. Você tem que ver o valor absoluto. Esquece o sinal negativo. Se tu esquece o sinal negativo, quem é que libera mais energia aí? Analisando só esses valores, claro, né? Sem entrar em outros méritos. Vai ser o octano. Ó. O octano está liberando 5.471 kJ por mol de energia. Entende isso? Ó? Esse sinal negativo aqui é só para te informar que é uma reação exotérmica, beleza? Porque toda reação de combustão, ela vai ser uma reação exotérmica e os valores, ó, vão ser menores do que 0, ou seja, vão vir com sinal negativo. Porém, tá? Porém, cuidado, esse sinal negativo, ele só está te informando que a reação é exotérmica, nada mais do que isso, galera. Tenham cuidado com isso, tá? Então, a primeira informaçãozinha é essa. Vou continuar aqui, ó. Vou continuar aqui. Aí a questão continua falando o seguinte, ó. Deixa eu só ver que hora é essa. Fala assim, à medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Beleza, né? Nesse sentido, considerando que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, e da gasolina, respectivamente. Olha a interpretação disso aqui. Então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente, vou botar aqui a ordem crescente desses 3 combustíveis aí ele te dá as alternativas. Olha que questão interessante, galera.
ele vai relacionar esses nomes aqui científicos, ó, metano, butano, com os nomes usuais. O metano aí, ele diz que é quem? O metano, ele diz que é quem aí? O gás natural, beleza? Ele vai dizer, ó, o metano aqui é o gás natural, é o carro que o taxista utiliza lá naquele cilindro lá. O butano é o gás que é feito de petróleo, que é o GLP. O GLP, galera, nada mais é que o gás de cozinha que a pessoa utiliza aí, né? Vocês utilizam no dia a dia. Lá na casa de vocês tem um botijão. Nesse botijão tem um gás butano, que nada mais é que é o chamado gás de cozinha, que é o GLP. E o octano é a gasolina, tá bom? É aqui a gasolina. Então a primeira coisa que a gente tinha era relacionar isso aqui, né? Então era uma interpretação do texto. A outra coisa, aí ele vai perguntar o seguinte, ó. Do ponto de vista de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é... Aí, ordem crescente é do menor, né? Quando ele fala ordem crescente, é do menor para o maior. Aí o pessoal ia olhar aqui, ó, as energias, né? Olhar essas três energias, aí vai dizer, ó, se é do menor para o maior, então vai ser o metano, butano e octano. Aí o metano é o gás natural, tá aqui. O butano é o GLP, tá aqui. E o octano é a gasolina. Aí vai vir aqui, né? Aí botar o item D. Pronto, acertei, miserável, né? Acabou. Oh, questão fácil. Que foi o que induziu o Celso, não foi, Celso? Colocar aí, não, é o item D, professor, de boa. No entanto, galera, não é bem assim, tá? Por quê? Ele quer saber a quantidade de calor obtido a partir de CO2 gerado. Aí a galera assim, poxa, professor, e como é que eu vou fazer isso, né? Olha, se ele está falando que é CO2, essa reação é a reação completa ou incompleta, turma? O que é que vocês acham? É uma reação completa, né? Então, opa, é uma reação completa. Essa é a informação que eu precisaria saber. Aí, a partir dessa reação completa, eu sei que a reação completa, ela é assim, ó. Ela precisa de um combustível, que a gente viu lá, né? Combustível mais o comburente, que é o oxigênio. E ela vai formar o dióxido de carbono, que é o CO2, mais água. Vou colocar aqui, tá? Não vou escrever porque não ia dar. Aí eu vou vir aqui, ó. Eu vou analisar para cada um. Vou pegar o metano, o butano e o octano. Então eu vou vir aqui e eu vou usar as formas moleculares dele, tá? Que ele deixou aqui, ó. Então eu vou fazer para o primeiro. Primeira coisa, metano, que é o gás natural, né? Ó, a fórmula dele é essa aqui, ó. C4 mais comburente, é o oxigênio, professor, tá aqui, formando CO2 mais água, tá aqui. Qual é a energia que é liberada aqui, ó? 890. Então deixa aí. A segunda reação, eu vou ter o butano, que é o GLP. Então eu venho aqui, ó, é C4H10 mais O2 formando CO2 mais água, tá bom? E a terceira reação, que seria o terceiro combustível, que é o octano, que é o CO2, o C8, aliás, H18 mais O2, que é o comburente, formando CO2 mais água, beleza? Então, essas aí seriam as três reações químicas. Professor, e agora? O que é que a gente faz? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o balanceamento dessa reação química. A gente tem que fazer o balanceamento. Lembra lá que a gente balanceava a reação? Balancear. Professor, como assim balancear? É o seguinte, o que tem aqui nos produtos, aqui tem nos reagentes, tem que ter lá nos produtos. Exemplo, ó, aqui tem um carbono, aqui também tem um carbono, beleza.
Aqui tem 4 hidrogênios. Ó. Aqui do outro lado eu só tenho 2 hidrogênios. Então, qual é o número que eu tenho que colocar aqui na frente desse hidrogênio para dar 4 lá, tá bem? 2. Beleza? Porque aqui 2 vezes 2 vai dar 4. Né? Fica igual aqui. Aí esse 2 multiplica o oxigênio daqui, tem 2 oxigênios, só que tem 2 aqui também. Ou seja, nos produtos eu tenho 4 oxigênio. E aqui desse outro lado eu só tinha 2. Então eu tenho que colocar um 2 aqui também. Ó. Aí eu balanceei a reação química. Ou seja, aqui para a reação acontecer, uma molécula de metano vai reagir com 2 de oxigênio, formando uma molécula de CO2 e gerando 2 moléculas de água. E essa reação vai liberar isso aqui de energia, ó, 890 kJ por mol. Tá? Essa é a energia que vai ser liberada lá. Então, fiz o balanceamento da reação química. Venho aqui para a segunda. Olha lá, a segunda. Tenho quantos carbonos aqui, galera? Ó, 4, não é isso? Ó? 4 carbonos. Olha lá para os produtos. Eu tenho quantos carbonos aqui, galera? E qual é o número, né, que eu vou colocar aí na frente? Perfeito, vem aqui, ó. Botei 4. Beleza? Agora eu vou para o hidrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios aqui, turma? E lá do outro lado, ó, 2. Aí eu venho aqui e vou colocar qual número aqui na frente? 5, né? Ó, 5 vezes 2, 10. Balanceei. Tá faltando só o oxigênio. Vamos lá analisar o oxigênio, ó. Aqui eu tenho um 2, só que eu multiplico por 4. Vai ficar aqui 8 oxigênio. Desse outro lado, esse 5 multiplica 1 daqui. Então fica 5 vezes 1 dá 5. Ou seja, 8 mais 5 eu vou ter 13 oxigênio. Tá bom? E do outro lado eu tenho que ter 13 oxigênio. Só que eu tenho quantos aqui? Ó? 2. Então eu tenho que colocar um coeficiente aqui que dê 13. Tá? Aí é simples, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 13 aqui, ó, que for o somatório, você vai colocar aqui e você vai colocar um 2 aqui embaixo, que é 7,5, tá bom? Porque, ó, 13 multiplicado por 2 dá 26, dividido por 2 dá exatamente 13. Ou então esse 2 cancela com esse 2 e fica 13. Então, balanceei a equação química, tá bom? Fiz o balanceamento aí. Perceba que aqui, ó, foi gerado 4 moléculas de CO2. Aqui em cima foi só uma molécula de CO2. Isso vai contar lá nos nossos cálculos. E aqui, ó, a terceira é o mesmo esquema. Vou balancear a equação. Ó. 8 carbonos, coloco 8 aqui. 18 hidrogênio, aqui é 2, coloco 9 aqui, beleza? O oxigênio, coeficiente que eu vou colocar aqui, ó, 8 vezes 2 dá 16, mais 9 vezes 1 dá 9. Se eu somar aqui, ó, dá 25 oxigênio. Do outro lado eu só tenho 2, então boto 25 e divido por 2. Pronto, balancei a equação. Galera, eu estou fazendo esse balanceamento rápido aí, porque eu já trabalhei esse balanceamento com vocês, tá bom? Então estou sendo bem direto, beleza? Aí eu estou colocando já aí como se tivesse todo balanceado e vocês já entendessem essa parte de balanceamento. Mas vamos porque realmente... Opa, Caio, fale. Oi? Não, o octano. No carro é o octano, tá bom? É o octano que é a gasolina. Ah, o metano também. O metano também é utilizado, Caio, porque o gás metano, ele é o gás natural. Quando a galera que tem aqueles cilindros que coloca atrás do carro, geralmente quem faz isso são os taxistas, porque rodam muito, então como o gás natural é mais barato do que a gasolina, eles acabam colocando aquele tanque atrás. Aí tanto é quando eles vão abastecer, eles têm que sair do carro, deixar lá abastecendo o gás natural. É um cilindro de gás que fica no porta-mala do carro. Tá? Então, tanto a gasolina como o GNV, eles são utilizados para
como combustíveis veiculares, tá bom? Tem uns doidos que também utilizam o gás de cozinha como combustível, eu já vi isso, né? Principalmente no interior. A galera pega um botijão de gás daquele, liga lá no motor e dá certo também, mas é meio arriscado. Não aconselho. Então, vou aqui. Vou no que realmente quer. Eu vou pegar esse último parágrafo aqui e interpretar com vocês. Ó. Ele quer saber a quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado. Então, ele quer que você analise a partir do CO2, galera. Ó. Qual é a quantidade de energia que eu vou liberar de CO2 por mol, tá? Quando a gente fez o balanceamento, a gente tem aqui, ó, esse número aqui é 1 mol, aqui é 4 mol, aqui é 8 mol. E ele quer saber para 1 mol. Ó, primeiro aqui, que é o gás metano. 1 mol de CO2, já está aqui, ó, 1 mol de CO2, ele vai fornecer isso aqui, ó, 890 kJ por mol. Vai ser a energia que ele vai ser liberado, tá bom? Ó, na primeira reação, a energia que é liberada é essa aqui, ó, em 1 mol de CO2. Na segunda reação, percebe que aqui eu não tenho 1 mol de CO2, eu tenho 4 mol de CO2. Só que ele não quer saber a energia para 4 mol de CO2, ele quer a energia para 1 mol de CO2. Entende? Então, como é que eu calculo, professor, então, isso aí? O esquema é o seguinte, ó. 4 mol de CO2 está gerando isso aqui de energia, ó. 2.878. E eu quero saber quanto 1 mol de energia vai liberar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela energia que está lá no quadro, ó, 2.878. Vou pegar essa energia e vou dividir ela por 4, tá bom? Para me saber qual é a quantidade de energia gerada por apenas 1 mol de CO2. Já que 4 mol de CO2 libera esse valor aí, ó, de 2.878. Só que eu quero saber, fazer um comparativo se fosse apenas 1 mol de CO2. Aí eu vou fazer o quê? Eu divido, pego aquele valor e divido pela quantidade de mol de CO2 que foi gerado. Nesse caso aí, foram 4. Peguem aí esse valor aí, ó, 2.878 e divide aí por 4. Vê o valor que dá. Tá, eu vou colocar o valor arredondado, tá bom? Vou colocar aqui, ó, 719 kJ por mol. Então, essa aqui foi a energia liberada por 1 mol, né, de butano. A gente vai fazer a mesma coisa para a terceira. Ó. A terceira, ela gerou 8 mol de CO2. E a energia era 5.471. Então, eu vou pegar essa energia, ó, 5.471 e vou dividir aqui por 8, tá? Isso aqui vai dar quanto, galera? Divide aí. Tá. Vou colocar aqui, ó, aproximadamente 683, tá? Kilojoule por mol. Pronto. Olha só. Se você fizer um comparativo agora, se você analisar agora esses valores, qual desses valores é maior? O 890 é maior, 719 é o intermediário e o 683 é o menor. Então, se tu for analisar, tu vai perceber que o gás metano, que é o gás natural, ele vai liberar mais energia por uma molécula de CO2. Enquanto que a gasolina, ela vai liberar uma menor quantidade de energia por 1 mol de CO2. Então, consequentemente, seria o inverso do que a gente estava pensando, né? Então, o item correto aqui, galera, ó, o item correto, se a gente for analisar aqui, ele vai ser esse aqui, ó. Gasolina, GLP e gás natural. Então, o item correto dessa questão aqui é o item A, tá? Só pegando um gancho aqui, turma. Observe o seguinte.
Se eu perguntasse para vocês aí, qual desses combustíveis... Isso, já é a minha pergunta. Qual desses combustíveis é menos eficiente? Ou qual deles gera mais poluição? Entende? Se tu for analisar friamente só os dados termoquímicos, tu vai perceber que o gás natural ele é mais eficiente, tu consegue mais energia pela mesma quantidade de CO2 liberado na atmosfera. Para te conseguir a mesma energia do metano usando a gasolina, tu vai liberar mais CO2 na atmosfera. Então, a gasolina ela é menos eficiente e, ao mesmo tempo, ela é mais poluente do que o gás natural. Tá bom? Olha só, eu estou fazendo um comparativo aí entre dois combustíveis derivados do petróleo. Porém, o gás natural, ele é assim, vamos dizer, é menos danoso à questão ambiental, né? Ao meio ambiente. Vai liberar CO2? Vai. Porém, ele tem uma eficiência melhor do que a gasolina. Entende? Então seria mais interessante você ter o quê? O gás natural. Utilização do gás natural, porque ele é menos poluente. Isso eu estou falando em termos termodinâmicos, tá? Eu não estou levando em consideração aí a questão econômica, como é que você transporta ele, como é o custo de produção dele, não estou levando isso em consideração. Falando quimicamente e termodinamicamente falando, e analisando friamente somente a entalpia, eu consigo perceber que o metano ele é mais poluente do que o gás, que a gasolina, bem mais poluente, né? Ó, ele com uma molécula de CO2 ele libera 890, né, kJ de energia, enquanto que a gasolina ele vai liberar 683, então é menor, entendeu? Aí tem a questão de segurança, tem a questão de logística, Celso, que aí eu não estou entrando nesse mérito, né? Não estou entrando nesse mérito. Porém, tipo, vou pegar aqui as termo... A gente tem, no nosso Brasil, a gente tem muita termoelétrica, né? Que é produção de eletricidade a partir da queima, a partir da combustão. E as termoelétricas, elas utilizam tanto o gás natural, né? Que é o GNV, como utilizam também madeiras para a produção de energia térmica. Entende? E o GNV ele é atrativo no sentido de quê? De que ele é menos poluente. Se tu fizer um comparativo também com a celulose, tu vai ver que ele é mais atrativo em relação a termos de eficiência. Mas a gente acaba optando pela madeira, né? Muitas termoelétricas acabam optando por madeira, que tem que desmatar, tem que utilizar, entendeu? Então gera alguns problemas aí. Então deixa eu voltar aqui. Galera, já passei aqui do meu horário, tá? Vocês já vão ter aula agora já 3 horas com outro professor. Não vou me estender mais. Vou pegar esse slide aí, vou lá mandar para vocês. Tem outras questões com a ideia muito parecida que eu estou passando para vocês, né? Para a gente trabalhar essas questões. E eu não entendo o que significa esse pintinho amarelinho, Ingrid. O que significa isso? Aí, galera, o que vai acontecer? Nada. Tipo, aleatoriamente, pintinho. Aí, vamos lá. Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Beleza. E vou deixar vocês tentarem fazer. Na próxima aula a gente resolve algumas questões. E a gente vai começar a falar sobre lei de Hess, que essa é importante. A lei de Hess é muito importante. E ela é muito interessante porque ela é viciante. Você começa a fazer uma questão de lei de Hess e você quer fazer o resto da sua vida. Porque é que nem um quebra-cabeça, entende? Você está sem nada para fazer, você vai pegar uma questão de lei de Hess para resolver. Porque é bom, né? E é interessante. É um quebra-cabeça, né? Estou fazendo uma propaganda aqui. Espero que vocês gostem lá. Então, galera, vou nessa. Um abração para vocês. Brigadão aí, né? Novamente a gente tá junto. Precisou, tô aqui, né? E sinta-se, pode sentir à vontade, galera. Eu tô junto com vocês. Alguém levantou a mão aí, pode falar. Oi.
Tem! Se pegar do ano passado, tem. Tem lá. Mas aí eu posso resolver também. Só cálculo para não ficar, porque a aula é muito extensa, né? Eu posso pegar essas questões e resolver só os cálculos, tá bom? Deixo lá disponível para vocês. Eu vou reativar ele novamente. Estava de férias, eu nem peguei, cara. Mas eu vou pegar, vou resolver as questões e deixar lá para vocês ficarem acompanhando. E não perder tão tempo, né? Assim, tanto tempo. Pego, resolvo, deixo lá as questões resolvidas. Aí vocês podem depois vir e me procurar. Eu acho que ajuda mais dessa forma. Tá bom? Valeu, brother. Obrigadão. Boa tarde para vocês e até a próxima semana. Tchau. Vou nessa.